Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que mora aqui em Rio Branco, no interior do Acre, você que mora em Quinari, em Bujari, Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, todo mundo ligado na melhor, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Você que mora aqui no centro do Rio Branco, na periferia, você na zona rural, todo mundo. O pessoal que está trabalhando essa hora assistindo ao programa, os taxistas, mototaxistas, os profissionais de saúde, enfim, todo mundo ligado da melhor. Eu quero começar o programa de hoje mandando um boa noite especial à Maiara. A Maiara tem apenas 7 anos, mas só vai dormir, 7 anos, só vai dormir depois do programa. Aí ela, a mãe dela, a dona Marisete e o seu Ivan, moradores ali do Jardim Tropical, nossos vizinhos. E também a minha amiga Alessandra, a princesinha lá da Cidade Nova. Ela, a mãe dela, a dona Luzia, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no domingo. A gente foi comer uma pizza lá na Princesinha, a melhor da cidade. E também o seu Antero. Eles moram na Cidade Nova, no 2º Distrito. Muitíssimo obrigado, então, pela audiência. Agora, com o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa no ar os colchões Confortmag, da marca, a marca Confortmag, evidentemente, colchões magnéticos. Porque não basta ser magnético, tem que ser o Confortmag, que é a melhor marca. São 15 anos de garantia, uma vida útil estimada em 40 anos, é um investimento que você faz na sua saúde, na saúde da sua família. Você vai viver mais, com mais qualidade, produzir mais e sair da crise. Tá bom? É a dica do programa. Eu tenho o prazer de conversar agora com mais um especialista em doenças do coração, o doutor Edmar Borba. Ele é do Recife, faz parte da única que tem parceria com a Hemocard, que, por sua vez, tem parceria também com o governo do estado. Ele é especialista em cardiologia, ele é formado em cardiologia, evidentemente, e tem outras especialidades que a gente vai ver agora. Seja bem-vindo, doutor. Prazer, tudo bem? Todo meu. Prazer recebê-lo aqui no programa, mais uma vez. Aliás, a primeira vez, Agradeço. O senhor tem vindo sempre a Rio Branco? Tenho, frequentemente, pelo menos a cada mês eu tenho passado alguns dias aqui em Rio Branco, tocando esse projeto que a gente tem de trabalho que tem sido muito edificante aqui na cidade. Isso. O senhor é cardiologista, especialista em hemodinâmica? Isso, é o que a gente chama de cardiologia intervencionista. Cardiologia intervencionista. Como funciona isso na prática, doutor? Assim, a cardiologia tem a parte clínica, que é a que todos estão mais habituados, que é a assistência no consultório, das mais diversas doenças do coração. Tem a cardiologia cirúrgica, os procedimentos cirúrgicos convencionais, que consistem na abertura do tórax para tratar as doenças do coração. E de uns 25, 30 anos para cá, cresce a passos assim gigantescos a cardiologia intervencionista, que é tratar as doenças do coração minimamente invasiva, de maneira minimamente invasiva. Ou seja, não é uma cirurgia? A gente não chama de cirurgia, chama de procedimentos minimamente invasivos, através de uma punção que normalmente é realizada no punho ou na virilha. Lembro que é uma punção, não existe incisão nesses procedimentos. Isso. Guiado por um sistema de raio-x tradicional, a gente consegue ganhar a intimidade do coração e tratar as mais diversas doenças relacionadas ao coração por ser minimamente invasivo, com menos risco e com a recuperação mais rápida. E com a mesma qualidade? Precisão. Com resultados muito similares, em alguns cenários até superiores ao tratamento cirúrgico convencional. Isso representa um avanço no tratamento da doença? Isso representa um avanço no tratamento das doenças do coração, mas lembrar que a cardiologia intervencionista, ela está dentro do cenário da medicina endovascular. A gente pode, que não seria mais a minha especialidade, mas a gente pode tratar problemas neurológicos através da hemodinâmica, problemas abdominais, problemas dos vasos periféricos, problemas renais. Então, a hemodinâmica, ela abrange várias partes de especialidade médicas. A gente tem trabalhado com a parte cardíaca, mas ela não se restringe só à parte cardíaca. Vou só abrir um parênteses aqui, depois a gente volta à nossa conversa principal. Mas eu queria que o senhor falasse dessa parceria da única, que na verdade é unidade de intervenção em cardiologia com a Hemocard, que é o centro de hemodinâmico e cardiológico aqui do Acre. Então, essa empresa é uma empresa sediada em Recife. A gente tem 5 cardiologistas intervencionistas e
Agregamos ao grupo, depois de um período de treinamento, o Dr. Wellington, que foi recentemente entrevistado por você. Esteve aqui ontem. Cardiologista. Foi através dele que nós agendamos a entrevista com o senhor. Cardiologista da região, que além de incorporar ao grupo muita qualidade, depois de ter seu treinamento concluído, deu credibilidade porque é filho do Acre, né? É o único acreano nessa equipe do grupo, vitoriosa. Por enquanto, sim. Então, pioneiramente, o governo do estado tomou a decisão que, em parceria com o empresário da região, montar um serviço de cardiologia intervencionista que pudesse dar assistência aos pacientes com enfermidades graves do coração, que pudesse abrir essa possibilidade. E mais que isso, a cardiologia intervencionista veio junto com a cirurgia cardíaca, né? E hoje em Rio Branco são muito poucos procedimentos relacionados ao coração, quer cirúrgicos, quer seja da cardiologia intervencionista, que não são feitos na cidade e, diga-se de passagem, com muita qualidade. Então, de tal forma que a Hemocardio se estabeleceu nas estruturas do Hospital Santa Juliana e tem como grande parceiro o governo do estado, que fomenta, porque a maior parte dos doentes que lá são atendidos são do SUS, as atividades. Funciona como uma parceria entre o setor público e o setor privado. E a Hemocardio, que é essa empresa de Rio Branco, de empresários locais de Rio Branco, terceirizou a assistência na cardiologia intervencionista ao nosso grupo. E hoje a gente funciona em regime de 24 horas, dando assistência a esses pacientes que necessitam desses procedimentos. Muito bem. Doutor, usando a sua experiência como profissional na área, o que isso representa para os acreanos, sobretudo aqueles que não têm plano de saúde e que necessitam desse tratamento, da prevenção, enfim, de cuidados especiais com o coração? Esse é um ganho, assim, que não tem nem como medir, de tão gigantesco que ele é. Para você ter uma noção, a maior causa de morte no mundo, superando câncer, acidente de trânsito, qualquer causa que você quiser elencar, a maior causa de morte do mundo é o infarto agudo do miocárdio. 50% dos pacientes não têm nem a oportunidade de chegar ao hospital. Infelizmente, boa parte deles são cometidos de morte súbita. Talvez nem saibam que tem a doença. Às vezes o infarto é a primeira manifestação da doença, de maneira trágica. Mas 50% tem a chance de chegar a uma estrutura hospitalar. E para esses 50% que tem acesso à estrutura hospitalar, a gente pode oferecer muita coisa, mas muita coisa mesmo. E isso não existia há mais de 5 anos atrás. E passou a existir agora com a incorporação no rol dos procedimentos médicos da cardiologia intervencionista. Agora é evidente que isso aí tem um custo relativamente alto, mas em tratando de doença não é gasto, isso é um investimento, é investir na saúde, investir em vidas, né, doutor? Eu costumo pensar assim, eu acho que os investimentos em saúde, isso cada vez mais se discute, eles têm que ser focados na área básica, no posto de saúde, é onde está o cidadão. Agora, quando o cidadão é acometido de uma enfermidade muito grave, não vai ser lá que ele vai ter seu problema resolvido. Então, a gente precisa ter estruturas de alta complexidade capazes e aparelhadas para resolver determinadas enfermidades. Nesse cenário, o ganho que foi obtido na cidade, realmente é como eu disse, não tem nem como medir. Vocês mantêm parceria em outros estados também nesse sentido? A única empresa sediada em Recife presta assistência lá a grandes hospitais da região e o único braço da única fora da cidade do Recife é aqui em Rio Branco. Significa dizer que, pelo menos nesse particular, o governo do Acre está além de outros governos aqui da região. Olha, não tenho dúvida nenhuma que nossos resultados, após 5 anos e mais de 5.000 pacientes tratados, no mínimo superponível aos grandes centros do país. E se a gente for analisar a nossa região vizinha, seguramente, não quero correr o risco de estar sendo leviano, mas seguramente superior. Fiquei achando de falar isso porque a imprensa, até por dever de ofício, critica muito os governos, isso é normal. Eu, particularmente, tenho criticado muito, sobretudo na questão da segurança, tenho deixado muito a desejar. Agora, na questão de saúde, apesar de alguns problemas pequenos que podem ser resolvidos com um pouquinho mais de dedicação, o governo do Acre tem avançado muito. Nesse setor, só acabou de afirmar e algo que muita gente não sabia ainda, ou seja, um serviço de altíssima precisão, que tem um custo elevado, mas que, você fazendo uma relação custo-benefício, se tratando de vida, aí não tem preço. Então, só um parênteses sobre a questão custo. Quando eu pego um paciente infartado e trato ele, abro a artéria culpada pelo infarto, de uma maneira mais eficaz e rápida possível, eu não estou gastando, porque esse doente ou ele vai morrer, ou ele vai ter uma insuficiência cardíaca, vai reinternar várias vezes. Isso. Ontem a gente tratou um paciente
paciente até diferente, porque um paciente assim, super obeso, 160 quilos, em fase Isso aguda de infarto complica, grave, talvez seja dificulta. Isso incrementa Fora a alguma idade. dificuldade. Jovem, menos de 50 anos. E estávamos lá de madrugada trabalhando nele e ele ficou muito bem, graças a Deus. Então, assim, quando você trata um paciente desse, você está diminuindo o custo. Porque Claro. esse doente, se não morre, ele fica com insuficiência cardíaca ou com problemas cardíacos graves que vão incrementar custo ao sistema. Com certeza. Foi boa essa observação. Na verdade, isso não é custo, isso é investimento Claro. em saúde. Com certeza. Doutor, eu queria que o senhor falasse da importância da angioplastia nesse processo. Então, se insere dentro da alta complexidade. Nem tudo, eu brinco com os pacientes e digo assim, nem toda dor no peito é cardíaca, mas toda dor no peito tem que ser investigada, a causa cardíaca, e preferencialmente deve ser a primeira a ser excluída ou confirmada, por uma razão simples, ela pode evoluir para o óbito e as outras causas isso é menos frequente. Né? E se o paciente tem algum problema, a angioplastia ela se insere em 2 cenários. Um cenário de pacientes mais eletivos, menos graves, e num cenário da maior gravidade, que é a fase aguda do infarto. No cenário dos pacientes eletivos é aquele paciente que por exemplo, tem falta de alvo-esforço, dor no peito de origem ainda incerta e determinados outros sintomas que tem como substrato a doença cardíaca. Então, esse doente vai ser investigado ambulatorialmente e vai se chegar à conclusão, através do cardiologista que acompanha, que a causa pode ser de origem cardíaca. E esse doente vai ser investigado e tratado antes que infarte. Entendi. Então, aí geralmente é um paciente que já chega todo triado, com eco, esteira e vários exames, a gente confirma a doença e propicia o tratamento. Tá? Que pode ser pelo próprio cateterismo ou, se uma doença mais avançada, pela cirurgia cardíaca tradicional. E tem o cenário que se insere do paciente infartado. Esse é mais perigoso e mais grave. É o paciente que é agudamente acometido por um infarto e precisa, na maioria das vezes, fazer um cateterismo de urgência para descobrir se de fato existe uma artéria acometida e recanalizar, restabelecer o fluxo sanguíneo normal desse vaso de maneira rápida, eficaz e com risco à sua saúde mínimo quando comparado ao risco da doença. Em rápidas palavras, nosso tempo está um pouco curto. Qual a diferença da angioplastia e o cateterismo? O cateterismo é um exame diagnóstico. Eu vou através, como eu disse aqui, de um furo, uma punção arterial feita no punho na virilha, ganhar a rede vascular, ir lá ao coração e fotografar as artérias do coração, estudar a dinâmica das válvulas cardíacas e do músculo cardíaco. Eu vou dar um diagnóstico, entendeu? A angioplastia seria tratar a alteração diagnosticada. Entendi. Então, assim, um é um procedimento diagnóstico, é o cateterismo diagnóstico, outro é um procedimento de tratamento. Um complementa o outro. Estão e muito esse exame é de alta linkados um ao precisão, outro. doutor? Sim. Para você ter uma ideia, hoje, a chance de uma complicação no cateterismo diagnóstico, num paciente que vem de casa, de uma complicação grave, ela vai de 0,05% a 0,5%. É um risco lotérico. E o benefício que isso traz é enorme porque dá o diagnóstico da doença. Não quero dizer que todo mundo que tem dor no peito tem que fazer cateterismo, jamais. Vai ter paciente com dor no peito que sofre de um mal da coluna ou de um refluxo gastroesofágico. Não é isso que eu quero dizer. Uma gripe mal curada, tal, o pulmão está com a doença pleural, enfim. Isso. Mas, em sendo cardíaco, a cardiologia, e que foi o que me encantou quando escolhi essa especialidade, é que ele oferece uma farta rede de possibilidades de tratamento, que vão desde o comprimido até o transplante cardíaco. Muito bem. Doutor, só para encerrar, eu queria que o senhor falasse as causas, os efeitos e o que podemos fazer para evitarmos possíveis ataques cardíacos, infarto, tudo mais. Isso, assim, é emblemático porque você está perguntando e é muito pertinente, porque a prevenção primária é o X da questão. É evitar que aconteça um evento maior. Né? A prevenção sempre é mais eficaz e é mais barata do que o tratamento. Claro. Né? Então, a gente Agora falta uma conscientização. Isso. A gente tem os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Vamos ser específico para ser objetivo, porque o tempo é curto, para as doenças dos vasos cardíacos que cursam com infarto, a aterosclerose, que é essa doença maligna que depõe na parede dos vasos placas de gordura, os ateromas. Esses fatores de risco eles se dividem em não modificáveis e modificáveis. Os fatores não modificáveis, você não vai ter muito o que fazer. Você não vai rejuvenescer, porque a idade é um fator de risco não modificável. A carga genética é outro fator de risco não modificável. Né? A raça é outro fator de risco não modificável. Agora,
Existem os fatores de risco modificáveis que proporcionam essa deposição de gordura na parede dos vasos. Por exemplo? Aí a gente tem os clássicos que a gente sempre que a gente sempre ouve e tem dificuldade de cumprir. Isso. Sedentarismo é um fator de risco importante. Adequada. A obesidade é o mal do século e é um fator de risco importante. A hipertensão é um fator de risco importante. A dislipidemia, o aumento do colesterol sérico, é um fator de risco importante. Tá certo? O tabagismo é um fator de risco importante. E eu quero lembrar, se você abandona o tabagismo, em 5 anos o risco de infartar é igual ao de quem nunca fumou. Então é uma modificação tão grave, tão impactante que é na doença, mas também responde à supressão daquele hábito. Então, a conjunção desses fatores aumenta o risco de você desenvolver a doença. É verdade que a gente vai tratar doentes que têm 1 ou 2 ou nenhum fator de risco, mas isso não é regra geral. A regra geral é quanto mais fatores de risco modificáveis e não modificáveis você tem, maior a chance de desenvolver a doença. Resumindo, doutor, uma alimentação adequada e prática de esportes, hábitos de vida saudáveis, é o que você pode fazer, né? É o que você pode de melhor fazer para ter qualidade de vida e diminuir seu risco de ser acometido por uma doença tão grave como essa. O senhor fica em Rio Branco até quando? Essa semana até sexta-feira. Sexta-feira. Conversei aqui então com o doutor Edmar Borba, cardiologista, especialista em hemodinâmica, ou seja, cardiologia intervencionista. Isso, perfeito. Membro da única unidade de intervenção em cardiologia, que é a parceria da Hemocardio, Centro Hemodinâmico e Cardiológico do Acre. Foi um prazer, doutor. Um prazer e agradeço. E o senhor foi professor também do Dr. Wellington. Isso. Na verdade, hoje o Wellington é nosso sócio. Que bom, olha aí. Foi uma excelente aquisição e a gente é muito orgulhoso de tê-lo hoje dentro do nosso grupo. Que bom. Eu ouvi praticamente as mesmas palavras do doutor Ribas. Venceslau Ribas, que também é seu conterrâneo, não? Isso, somos sócios já há mais tempo. Nós, graças a Deus, fazemos um grupo muito coeso em que a harmonia é a palavra-chave. Muito bem. Foi um prazer. Sucesso para o senhor, tá? Apareça outras vezes. Muito obrigado. Depois do intervalo comercial, eu volto para falar com o AD Jefferson Diniz. Ele é lutador de Kung Fu. Até já.